Então, numa parte 2 aqui ainda sobre cuidado com a idolatria da igreja, onde nós devemos ter cuidado aí? Podemos lembrar, por exemplo, que lendo os evangelhos, naqueles vários encontros de Jesus com fariseus e líderes israelitas daquele período, sempre houve ali muita discussão, muito debate, muito ataque e perseguição contra a pessoa de Cristo. E Cristo respondeu muitas vezes de maneira dura àqueles líderes, aqueles fariseus, saduceus, aqueles religiosos escribas. E o que acontece? O que fica evidente naqueles debates, basta você ler os evangelhos, né? Até dou ênfase no evangelho de João, por exemplo, que mostra muito esses debates, né? Mas os demais evangelhos também. Você percebe o seguinte, que aquelas pessoas, não é? Eles tinham zelo por Deus, porém não com entendimento. Pegando o gancho de Paulo, né? O apóstolo Paulo fala isso em Romanos. Eles tinham zelo por Deus, ou seja, eles entendiam que estavam servindo a Deus, muitos deles, no caso, né, os que eram sinceros, mas não com entendimento. Ou seja, o que você percebe ali, nas respostas de Cristo àqueles muitos fariseus e saduceus e escribas, é que eles tinham um grande problema. E o problema deles é porque eles estabeleceram tradições, ou seja, tradições foram feitas além da Torá, não é? Além do Tanar, digamos assim, todo o Antigo Testamento registrado. Tradições foram estabelecidas, certo? E eles muitas vezes colocavam as tradições que eles estabeleceram, não é, em pé de igualdade com o texto inspirado. Tanto é que, por mais que se negue isso, né, mas não é assim, a Torá está acima de tudo, tal, tal, tal. Mas apesar de tudo isso aí, você percebe que, na prática, a maneira como eles agiam na sociedade realmente demonstrava que a tradição estabelecida por eles estava ou em pé de igualdade com a Torá, com o Tanar, nesse sentido, com todo o Antigo Testamento, ou então estava até acima. Ou seja, eles eram dominados pela tradição que eles estabeleceram. E isso levou eles a terem conflitos com Jesus Cristo. Primeiro porque o apreço à tradição que eles estabeleceram e que muitas vezes estava indo além, não é, daquilo que foi revelado por Deus, não é, por meio dos profetas, entrava em contradição. Não é? Tanto é que, poxa, eles estavam ali olhando para Cristo, não é? E rejeitando a Cristo, enquanto Cristo estava apontando justamente para a lei, da qual eles se gloriavam, mas não enxergavam que apontava para ele, para Cristo. Então, assim, muitas vezes, o nosso apreço exagerado pela tradição acaba nos cegando. Entende? Nós queremos validar a tradição como se fosse algo fiel, como se fosse uma interpretação correta da Escritura, e isso muitas vezes nos leva a um nível de cegueira tão grande que você está de maneira muito clara e evidente vendo que o ensino bíblico é um e a tradição traz um outro ensino diferente, antagônico, não é divergente, e eu não consigo enxergar que são duas realidades distintas, duas doutrinas distintas, tá bom? E eu reafirmo a tradição, não é, que está diferente da Escritura em termos do ensino, não é, como se fosse a mesma coisa ou como se estivesse correto e fiel à Escritura, sendo que não é assim. Tá? Então esse perigo também permeia, não é, as tradições cristãs. E eu não falo isso apenas pensando na patrística, não, na Igreja Católica Romana, não. Eu estou falando isso pensando também na própria tradição da Reforma Protestante, as tradições que surgiram ali. Não é? Eu, como cristão reformado, subscrevo documentos confessionais, mas eu não posso colocar os documentos confessionais acima da Escritura. Ou seja, eu sempre tenho que ter em mente, não é? Sempre tenho que ter em mente isso aí, que por mais que eu subscreva as três formas de unidade, por exemplo, como exposição correta da Escritura, não é? Ou seja, o que é que eu confesso? Que os credos ecumênicos estão corretíssimos. O que é que eu confesso? Que a confissão belga é uma exposição correta das doutrinas bíblicas, fiel. O Catecismo de Heidelberg também, e também os cânones de Dort. Por mais que eu reconheça e subscreva isso, não é? E prometa solenemente defender essas doutrinas e não ensinar nada além delas, ainda assim é muito comum para nós protestantes termos em mente, não é? E nós reformados também principalmente, temos em mente que essas doutrinas as quais defendemos, como sendo exposições fiéis das Escrituras, não são a própria Escritura. E por isso elas são passíveis de investigação, de análise, tá? E elas podem sim, não é? Podem sim, se for provado pela Escritura, estar erradas. E se por acaso, em algum momento, não é? Se em algum momento for comprovado pela Escritura, não é? Pela Escritura, de que essas doutrinas não estão fiéis ou claras, não é? Elas serão revisadas. Entende a situação? Nós temos que falar assim abertamente, porque é assim que nós pensamos de fato. Não é? Se um reformado diz não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É inalterável o que nós temos nas confissões, tá? Inalterável, ainda que
a escritura, nesse sentido, esteja indo contra o que está sendo ensinado, esse pensamento não é reformado. Isso já é uma idolatria das confissões. E não é isso que nós ensinamos, não é isso que nós cremos ou pensamos. Não é? A Bíblia, nesse sentido, para nós, não é pétrea, não é? A cláusula pétrea não pode ser alterada nesse sentido. Já os documentos confessionais, não. São interpretações da Escritura. Nossa interpretação das Escrituras. Tá bom? É assim que funciona. Então isso é muito importante, porque quando olhamos para o catolicismo romano, o que nós enxergamos é justamente isso. O que fica claro, não é? Que essa mentalidade de exaltar a tradição, tá? A própria instituição cristã histórica, isso é tão forte, tão evidente, que muitos, ou talvez a maioria deles, não conseguem enxergar fora da caixa e acham que tudo aquilo que, de alguma maneira, confronta ou questiona a tradição e a instituição, a estrutura da igreja histórica, nesse sentido, é algo diabólico, é algo ruim, é revolucionário. Não é? Os caras não conseguem fazer meia-culpa, não conseguem admitir erros, porque eles têm o pressuposto de que a estrutura da igreja ela é absoluta, que a tradição ela é infalível, não é? E mesmo o Papa, quando fala ex-cátedra, é infalível. Então, assim, esse tipo de pensamento, ele realmente é idólatra, porque você, no fim, acaba indo contra Cristo, como os fariseus faziam, não é? E nem percebendo isso. Entende? Você ama tanto a tradição que você ultrapassa esse amor, não é? E começa a idolatrar a tradição. E aí a tradição entra em contradição, não é? Ela diverge, ela ensina o contrário ao que os apóstolos ensinaram, que está na Escritura Sagrada, no Novo Testamento, não é? E Antigo também, pensando na revelação geral nesse sentido, de toda a Bíblia. E você mesmo percebendo que há ensino diferente, não é? O que deveria ser visto como erro ou como heresia, se chegava a um nível realmente de negar a obra de Cristo, como faz o purgatório e várias outras doutrinas nesse sentido, né, porque diminui a obra de Cristo, não é? Deveria ser visto como erro ou como heresia. Não. A cegueira é tanta nesse sentido que as pessoas não conseguem perceber isso. E assumem a tradição, mesmo que não a entendam, mesmo que não a conheçam de verdade, apenas elas ficam com esse mantra. A Igreja Católica Romana é a única igreja verdadeira, é a igreja mais antiga. Virou um mantra isso aí, que é irracional. Eu fui criado como católico romano e esse mantra não pôde ser sustentado no meu coração. Não dá. Né? Não teve como. Não é? Eu tive que ser levado a um pensamento um pouco mais racional, sem desprezar a tradição. É claro que não faço isso, mas realmente eu pude perceber que a maneira como olhávamos para a tradição era realmente idólatra, cara. Porque você não pode enxergar nada, quer dizer que todo mundo está errado. Eu tenho que defender o que eu creio. Sim, o que eu entendo, não é? A tradição que eu faço parte. Beleza. Mas eu não posso fazer isso de uma maneira tão cega, não é? A ponto de deslegitimar outras tradições. E é isso que acontece muitas vezes. Então isso é idolatria. Não é? Você coloca muitas vezes a tradição acima do próprio Cristo, acima dos ensinos apostólicos, e isso não faz o menor sentido. Tá bom? Vamos ainda para um outro vídeo.